Olá, querido aluno, eu sou o professor João Carlos e estamos discutindo a disciplina Arte e Musicalização aplicadas à educação. Agora vamos discutir e falar um pouco sobre a unidade 2 e claramente vamos aprofundar o nosso conteúdo ou a nossa discussão pensando na BNCC, que é um novo parâmetro que nós temos na educação nacional a partir de 2017, e, evidentemente, tratando ou olhando especificamente para a arte na escola. Bom, então, acompanhe ali comigo. Nossa unidade 2, nosso capítulo da nossa unidade 2 é BNCC, a arte da educação infantil. Então, tenho certeza que você sabe, mas só para explicar, nós temos 3 segmentos de educação básica previstos pelo BNCC, que é a educação infantil, o ensino fundamental, que vai ser dividido em anos iniciais e anos finais, nós vamos tratar na próxima unidade. E você tem o ensino médio, que aí já não é mais uma competência do pedagogo em específico, evidentemente que nós vamos parar ali no ensino fundamental, tá bom? Então, para que nós possamos ali abrilhantar ou trazer uma reflexão para essa unidade, eu trago aqui uma frase de Pitágoras que diz lá para nós: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Claro que é uma frase extremamente objetiva e direta, com um viés muito educativo, no sentido da formação, da retidão, mas mesmo que a gente possa talvez questionar Pitágoras em algum aspecto, o bacana é que você perceba que Pitágoras está dando para a educação formal, para esse momento de ensinar e aprender, de entender o contexto da vida, da sociedade. E claro que quando a gente olha para a escola, né, a escola é um microcosmo, né, uma realidade menor da grande realidade que é a cidade que a criança vive, que nós vivemos, do estado, do país que nós vivemos. Então, é um lugar muito mais protegido para que a criança entenda e possa entender, compreender como ela precisa agir, se portar, experienciar. E claro que isso nos dá uma dimensão da importância que a escola tem como instrumento de formação de um cidadão, como a própria lei diz, né, que a educação ela não forma apenas um aluno, mas ela forma alguém para ser um cidadão, uma pessoa consciente dos seus direitos, dos seus deveres, e que mesmo que a gente não entenda ou não veja todo o processo enquanto professor, mas que nós tenhamos a certeza de que nós somos parte fundamental de toda essa formação do cidadão, aquele que vai exercer seu voto, que futuramente vai dirigir, que vai ser uma mão de obra produtiva, que vai estar dentro de uma cadeia, como todos nós estamos, né? Uma cadeia de produção, uma cadeia de consumo, uma cadeia de criação artística e que organiza para nós toda a nossa sociedade. Então, é o que Pitágoras faz. Olha, vamos trabalhar para que nossos educandos, nossas crianças, tenham uma consciência sobre aquilo que elas querem, a possibilidade do que elas podem fazer, para que as punições precisem ser as mais brandas, as menores, e evidentemente que a gente tenha uma sociedade melhor, tá bom? Então, muito bem, ó, a primeira coisa que a gente entende, e que eu trabalho bastante nessa unidade, é para que a gente entenda o que é a educação infantil. Tá? Se você olhar, né, pela lei, a criança obrigatoriamente precisa estar na escola, na educação brasileira, a partir dos 5 anos. Então, não é o processo todo da educação infantil. Dependendo da escola, dependendo, evidentemente, né, de toda a proposta pedagógica, dos núcleos regionais, dos núcleos de educação de cada estado, você vai ter o acolhimento da criança a partir dos 6 meses de idade, o que nos dá uma ideia de que mesmo que não seja obrigatório, tá? Mas que você pode colocar o seu filho, né, você pode colocar a criança na escola a partir desse período. E é evidente que a partir dos 5 anos ela está obrigada a estar no ciclo educacional, a entrar na educação, porque aos 6 anos ela já ingressa no ensino fundamental. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a educação infantil, a gente está falando de um bebê,
A gente pode estar falando de uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. E é uma diferença muito grande quando você olha uma criança de 4 anos para um bebê de 6 meses, para um bebê de 1 ano, né? Então as diferenças são grandes. E é um desenvolvimento físico, motor, intelectual gigantesco para um bebê de 6 meses, para uma criança de 5 anos. Então é uma fase que requer muito cuidado, muita atenção. E quando eu falo cuidar, eu estou pensando em cuidados básicos, né? Cuidados de higiene, sanitários, né? Pensando no sentido completo da higiene, cuidados com uma formação, né, física. Nós sabemos que as escolas públicas e algumas particulares oferecem um lanche, oferecem almoço, oferecem café da manhã. Então, com o desenvolvimento físico dessa criança, que ela tenha os nutrientes básicos para que fisicamente ela possa se desenvolver. Nós estamos pensando nesses cuidados também com relação aos pais e ou aquelas pessoas que são responsáveis legais por ela. Então a escola também é a parte fundamental para perceber se essa criança também está sendo bem cuidado pelos pais ou por quem é responsável por ela, né? Pensando no cuidado ainda que a educação infantil tem que ter com espaços para que essa criança tenha preservado um momento de descanso, um momento de aprendizado, um momento de entendimento sobre uma organização de início, meio e fim, entendendo que o organismo e as mudanças são grandes e repentinas nesse período, nessa fase etária que é a educação infantil. E claro que a educação infantil não é um período só de brincadeira, né? Não é um momento só de descanso. Então, nós não pegamos o aluno na escola de educação infantil lá com 1 ano só para ele dormir ou só para ele comer. Claro que nós temos realidades diversas ao longo do território brasileiro, mas é importante que nós entendamos que deve haver uma proposta pedagógica, e a BNCC postula isso fortemente, que também, junto com esse cuidado, junto com esse zelo, também deve ter uma formação que vai solidificar e fortalecer os vínculos com esse aluno e com a escola, tá bom? Então, quando a gente pensa, acompanha ali comigo, no slide, em suma, desenvolvimento se produz por meio de aprendizagens, e é esse o pressuposto vigotskiano, segundo o qual o bom ensino presente em processos interpessoais deve se antecipar ao desenvolvimento para poder conduzi-lo. Portanto, não há que se esperar desenvolvimento para que se ensine. Há que se ensinar para que haja desenvolvimento. Então esse é um princípio bacana, partindo de Vygotsky, a ideia de que, eu não vou esperar a criança ter 5 anos para ensinar as coisas para ela. Então ela vai passar aqui um tempo só de diversão, só de passatempo, para que a hora que ela realmente precisar e tiver uma formação maior, né, uma formação intelectual maior, física maior, que eu ensine para ela não. Então, o processo pedagógico precisa estar aliado com todo esse olhar do cuidado, com toda essa formação que passa pela higiene, pela nutrição, pelo desenvolvimento físico, pela compreensão de todo o entorno dessa criança, para que a proposta pedagógica auxilie também nesse desenvolvimento da criança de uma forma integral. Então, eu não espero a criança crescer para ensinar ela, mas também preciso entender que um bebê de 6 meses, eu não vou ter uma proposta pedagógica em que ela tenha atividades às 4 horas que ela fica na escola, né? Que ela vai ter que aprender conteúdos às 4 horas. Ou seja, eu não entendo que uma criança de 1 ano precisa sair para o infantil 2, para o infantil 3, sabendo ler e escrever. Então, há sempre esse respeito pela maturidade, pela formação que a criança precisa ter ao longo do desenvolvimento físico e também intelectual, tá bom? Então, o que diz a BNCC é legal, tá? Se você não teve acesso, é um documento que está no portal do MEC, é muito fácil o acesso a ele, e a leitura também é bem tranquila, tá? E a BNCC diz assim, frisa 2 coisas para nós, 2 coisas importantes, que a escola, na educação infantil, deve educar e cuidar.
tá bom? Já falei bastante do cuidar, mas da parte de educar nós precisamos aprofundar em alguns aspectos. Primeiro, educar não só, talvez no sentido clássico da família, de valores, de direitos, do que pode, do que não pode, que é uma função agregada junto à família, mas educar no sentido da formação acadêmica, tá bom? Então a criança, ela vai lá com 6 meses, o bebê, com 1 ano e meio, com 2 anos para a escola, mas ela também vai ser educada. Não só no sentido, como eu falei, de regras, de normas, daquilo que pode e não pode fazer, mas também de estímulos. Do estímulo do tato, estímulos visuais, estímulos sonoros, estímulos do próprio paladar, do olfato, para que ela desenvolva, e aí vem o que Vygotsky diz, tá? Que eu vou desenvolvendo, vou dando elementos para que a criança desenvolva, concomitante com os seus aspectos físicos e intelectuais. Então, eu não vou ensinar uma criança de 1 ano a ler e escrever, mas eu posso trabalhar diversos estímulos que vão facilitar o momento em que ela chegue no processo de alfabetização. Né? A gente pode começar a trabalhar a criança a pegada no lápis, como ela vai pegar no lápis. Isso começa a tornar um processo fundamental para que quando ela chegue lá já com uma pegada firme, nós podemos trabalhar a questão da espacialidade do desenho com a criança, a questão também dos aspectos visuais, né, de cores, a gente pode trabalhar a diferença entre as cores, pode trabalhar as cores primárias, as cores secundárias, que num primeiro momento pode ser apenas uma explanação simples, visual, e que depois pode ser aprofundada, como a própria BNCC fala, né, o movimento espiral, que ela sempre volta, mas não volta ao mesmo ponto apenas por voltar, mas para aprofundar aquele contexto, significando ainda mais de acordo com a maturidade da criança, mas que você volte. Então, se eu mostrei as cores primárias para uma criança de 1 ano, quando eu vou mostrar de novo no 2º ano, você pode aprofundar o conhecimento sobre aquilo. Quando você vai mostrar para a criança no infantil 3, a mesma coisa. Ou seja, eu volto àquele ponto, mas eu vou congregando mais elementos para que aquilo faça ainda mais sentido para o aprendizado da criança. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, na educação infantil, a escola tem como princípio, postulado pela BNCC, o princípio de cuidar, que é fundamental. Nós estamos falando de uma criança indefesa, frágil, fisicamente muito pequena, necessita de muitas ajudas, né? E, evidentemente, não pode ser tirado ou separado desse momento a educação, tá? A educação que vai desde, como eu falei para vocês, dos limites básicos, do que pode, do que não pode, até esses estímulos, tá? De uma formação cognitiva, de uma experiência sensorial, que vai sendo aprofundado ao longo de todo esse processo da educação básica. Tá? Bom, quando a gente olha para a BNCC traz campos de experiência. O que quer dizer isso? Que todo ciclo escolar tem um campo de experiência para ser desenvolvido com essas crianças. Tá? E lembrando que a BNCC ela vincula muito a educação, né? Há alguns anos já trabalha muito, não só com os aspectos da cognição, do entendimento, do raciocínio, mas também com essas habilidades emocionais, com habilidades de saber lidar com as emoções, saber lidar com os outros, com a diversidade, com situações diversas, que são tão importantes para a nossa realidade adulta, profissional e assim por diante. Bom, por que eu falo isso? Porque na educação infantil ela postula alguns campos de experiências que estão vinculados a 2 eixos. Olha, e como muitas vezes nós não sabemos a importância desses eixos, e são eles que vão basear esses 2 grandes eixos, tá? Toda a experiência da educação infantil. Então, segundo a BNCC, os eixos que devem ser seguidos dentro desses campos das experiências são interações e brincadeiras. Então, a criança da educação infantil, lá de 6 meses até 5 anos, tá? Para 6 anos, ela precisa interagir, reconhecer-se, reconhecer o outro, entender seus limites, os limites dos outros e brincar. Então é por meio da brincadeira que a criança deve aprender. É por meio das interações que a criança deve aprender. Bom, isso já nos dá uma ideia clara de que esse mundo da fantasia, que nós comentamos lá na unidade 1, tá? Ele precisa
estar repleto de interações e brincadeiras. O que exponencia para nós a ideia da arte. Bom, a arte pode ser um ótimo caminho para que eu promova interações e brincadeiras. Quais são os campos das experiências apresentados pela BNCC? Então acompanhe comigo. O eu, o outro e o nós. Essa ideia da espacialidade, entender quem sou eu, quem é o outro, essa ideia da sociabilidade, tá bom? O corpo, gestos e movimentos, que entra nessa parte motora, que a gente também pode ligar com os aspectos da arte, mas a gente vai fixar mais o aspecto motor, tá bom? E aí sim, esse que a gente vai desenvolver um pouco mais logo na sequência, que é o campo traços, sons, cores e formas. Opa! Então, o aluno na educação infantil precisa vivenciar traços, sons, cores e formas. Se você olhar a BNCC, em especial a educação infantil, ela não traz uma área específica para a área de artes. Mas você percebe que nesses campos da experiência, quase que todos entram o conceito da arte. Em especial nesse, fica evidente que a arte deve estar presente na educação infantil durante todo o processo. Outro campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. De novo, parte lúdica. E o último, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, se você olhar de uma forma genérica, a arte se encaixa em todos os campos. Mas nesse específico, traços, sons, cores e formas se torna algo ainda mais preponderante. O que nos dá um olhar claro de que se a BNCC não coloca um campo específico para a arte, direcionado só para a arte na educação infantil, ela possibilita um campo da experiência que seja repleto de arte, das manifestações artísticas, para que a criança viva isso ao longo desses anos que são fundamentais para o seu vínculo com a escola, com a arte, com a cultura e com a sua formação, tá bom? Então, o que o campo de experiência traços, sons, cores e formas traz para nós? Se a gente olhar, você vai perceber que o campo de traços, sons, cores e formas está muito ligado ao desenvolvimento dessa sensibilidade da criança, tá? De coisas simples, para perceber a diferença entre as cores, como eu dei o exemplo das cores primárias, para que ele perceba que essas cores elas vão partir com tonalidades, que elas vão ter uma composição diferente, que elas vão ter aspectos que vão chamar mais atenção num fundo branco ou no fundo escuro, que há formas diferentes, das mais variadas possíveis, e que essas formas podem compor para nós outros objetos e outras ideias. A ideia do próprio traço, e eu disse lá para vocês, ó, nessa unidade, a ideia da própria pegada no lápis, a formação de como a criança desenha, como ela vai escrever, evidentemente a musicalização dos sons, então o entendimento do que é o som, dos diferentes sons que nós podemos produzir com o nosso próprio corpo, com instrumentos musicais, a apresentação de instrumentos musicais e os sons que eles produzem. Então repare que esse campo da experiência está muito voltado, se a gente fosse resumir em uma palavra, em uma experiência sinestésica. O que isso quer dizer? Que a criança experimente, viva, empiricamente, que ela pegue na mão o conceito da arte na sua concretude. Que ela desenhe, que ela pinte, que ela produza som por meio de um instrumento musical ou por produção de um instrumento musical, que ela entenda a diferença de formas, de sons, do ruído, que ela comece a diferenciar as cores, entender que cada cor vai ter uma sua nuance, uma pigmentação, e que tudo isso comece a fazer sentido para ela. Desde o momento que ela começa a falar, a criança, o bebê que vai evoluindo e começa a falar verde, amarelo, azul, branco, até a criança que começa a entender um som agudo de um som grave, até aquela criança que vai conseguir perceber que aquilo ali é um círculo, que aquilo ali é um quadrado, e vai conseguir nominar isso e entendendo que há diferença entre um retângulo e um quadrado, um círculo e uma forma oval. Ou seja, você está estimulando que essa criança promova ou entenda, por meio das suas experiências pessoais, um campo de experiências prático por meio da arte.
Tá? Então, se você pegar lá na BNCC, está dito da seguinte forma. Então, esse campo, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. Olha que profundo isso, né? Porque nós não estamos só falando da criança que vai fazer um rabisco e vai jogar aquilo fora, mas de uma experiência artística, por mais que a criança não tenha dimensão do que ela fez ali, ou da importância daquele trabalho ali, mas que ela experimente isso e que aquilo se torne um repertório, uma bagagem cultural, e que aquilo, quando, no sentido espiral que a BNCC propõe para nós, seja resgatado no outro ano ou em anos futuros, aquelas informações comecem a conectar. Que aquelas experiências que ela teve com as cores, com os sons, com as formas, com os tipos de traço, comecem a se integrar com o entendimento de uma obra artística, de um movimento estético, da produção de um tipo de arte, de uma experiência que ela viveu com fotografia, com dança, com música, e aquilo começa literalmente a promover um desenvolvimento ao longo de todo esse processo, tá bom? Porque o que é comum que a gente, às vezes, nos cause, enquanto professores, um certo desconforto. Como a gente não consegue ver o processo inteiro, porque a gente não acompanha a criança ao longo dos seus 13, 14 anos na escola, muitas vezes a gente não vê essas coisas, esses links acontecendo, né? Essas conexões acontecendo. Então, muitas vezes a gente faz um trabalho com a criança, com o adolescente, e a gente só vai ter essa noção 3, 4 anos depois. E como a gente às vezes não dá aula para essa criança depois, a gente pergunta, mas será que aquilo causou um impacto, uma importância na vida da criança? Tenho certeza que sim. Se a sua proposta pedagógica, quando professor, foi desenvolver a sensibilidade, trazendo aspectos fundamentais para que aquela criança ponha a mão na massa, experimente essa diversidade dos sons, dos traços, das cores, do ritmo, tudo isso, evidentemente, vai fazer, num futuro próximo para a criança, um sentido que é essa educação básica que nós chamamos. Se você olhar no documento, você vai ter a divisão da educação infantil em 3 ciclos. Opa, coloquei 2 aqui, mas são 3. São 3 ciclos, tá certo? E esses 3 ciclos vão para nós em ciclos etários, tá bom? Então, olha lá. O primeiro é para bebês, está escrito lá, sim, de 0 a 1 ano e 6 meses. Tá? Então, qual que é o objetivo do campo? Traços, sons, formas para os bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses. Tá? Então, eles precisam descobrir os sons produzidos pelos próprios corpos e de materiais existentes no ambiente que contam. Então, o som da madeira, o som que vai fazer com o próprio corpo, com a própria boca, batendo palma, ou um outro instrumento próximo. Produzir rabiscos e desenhos em diferentes suportes variados, como com lápis, com giz, com canetinha. E são rabiscos, né? Por mais que pareçam às vezes sem sentido, sem forma nenhuma, é rabiscos, são bebês. Tá? Pesquisar diversos materiais que possam produzir os sons para acompanhar as brincadeiras cantadas, ou seja, né? Então, estão fazendo uma brincadeira batendo palma, né? Ou batendo lá, fazendo um chocalho. Então, para que as conexões ocorram entre essas formas novas, esses sons novos e aquilo que eles estão vivenciando. Naturalmente, para os bebês, de 0, né, a partir do momento do nascimento, até 1 ano e meio, valoriza-se aqui esse pôr a mão na massa real, para que ele perceba essas diferenças na prática. A diferença do som de um chocalho para a diferença do som de alguém que está batendo na porta, a diferença de um traço de uma cor vermelha para um traço de uma cor azul e assim por diante. Bom, você tem a segunda fase, que é crianças bem pequenas, tá bom? E é o nome dado pela BNCC, que vai de 1 ano e 7 meses, já que a primeira fase acaba em 1 ano e 6 meses, a 3 anos e 11 meses. Então repare, ó, nós estamos falando já provavelmente de uma criança que já está andando, crianças bem pequenas, uma criança que fisicamente já consegue, muitas vezes, executar várias tarefas com 3 anos, né, 3 anos e 11 meses,
que já tem uma dinâmica muito mais ágil e que tem, olha que bacana, se você voltar lá para o nosso começo dessa aula, e que requer menos cuidado no sentido higiênico, muitas vezes, né? De manutenção das coisas, ou seja, já tem uma autonomia maior. Então você consegue aprofundar algumas coisas. Então diz lá para nós, ó, produzir diversos instrumentos musicais com materiais disponíveis. Então, para você criar ou criar a partir dos instrumentos, dos materiais que você tem ali, instrumentos musicais, como um violão, um batuque, coisas que o aluno possa produzir. E explorar diversos materiais, argila, massa de modelar, cores, texturas e formas. Então, para que o aluno consiga mexer com areia, consiga mexer com argila, consiga mexer com lápis de cor, com canetinha, com tinta guache, explorar a riqueza dos materiais que ali estão presentes, aproveitar diversos recursos, tais como fontes sonoras, para promover brincadeiras cantadas e músicas, e aqui a gente pode trabalhar com o canto, com as brincadeiras de roda, pode trabalhar com a representação de histórias em forma de teatro simples. Então você já percebe que, como é um aluno que tem mais autonomia, que requer menos cuidado, não quer dizer que não requer cuidado, mas menos cuidado para os bebês, você tem a possibilidade de aprofundar as experiências que o aluno vai ter. E aí nós chegamos no último ciclo, que é crianças pequenas, tá? Que vai de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Que aí, evidentemente, com 6 anos completos, a criança já está no ensino fundamental, tá bom? Bom, se eu penso na criança de 4 anos, eu estou pensando que a autonomia dessa criança é muito maior do que a das crianças bem pequenas, que começa lá com 1 ano e 7 meses, tá? E vai até praticamente 6 anos, 5 anos, 11 meses. Por que eu estou falando isso? Que você começa a ter uma criança mais madura, com o entendimento do abstrato um pouco mais avançado, as regras e as normas já são simuladas com mais facilidade, o entendimento espacial do lugar captado, as coisas que estão ali, das pessoas que estão ali, já são mais palatáveis para essa criança, ou seja, há a possibilidade de você trabalhar e aprofundar aquela experiência que aconteceu lá na primeira infância, que acontece para crianças bem pequenas e agora para crianças pequenas, que é a faixa etária que está classificada pela BNCC. Então, olha como é um movimento em espiral que vai se aprofundando. Produzir instrumentos musicais com materiais disponíveis, igual a crianças bem pequenas, mas realizar brincadeiras de faz de conta e promover encenações de festas e brincadeiras cantantes. Então, não só produzir esses instrumentos, fazer sons, mas com esses instrumentos realizar brincadeiras que isso se torne um material utilizável nessa brincadeira. Então, se na fase anterior você produzia um instrumento, agora você produz o instrumento e utiliza ele numa brincadeira, numa atividade que você vai realizar. Manifestar-se livremente por meio de desenhos, pintura, escultura, colagem e demais possibilidades artísticas. Ou seja, já que ele sabe manusear com mais facilidade o lápis, o pincel, a caneta, a tesoura, você possibilita que ele produza uma colagem, porque já sabe usar a tesoura, já sabe usar a cola, que misture essa colagem com a tinta guache, que misture isso com uma cola colorida, e que nos dê a dimensão do quanto que essa criança já consegue manipular materiais diferentes para produzir uma obra só, 2 ou 3, mas que ele não faça a produção só de um desenho, ou só de uma pintura em guache, ou só mexa com argila. Não, que você use esses diversos recursos que ele foi ao longo desses anos aprendendo a manipular para produzir algo singular. E também entender as propriedades sonoras, intensidade, duração, timbre, altura, para utilizar em suas brincadeiras e composições musicais. Ou seja, olha que bacana. A criança já deve entender um pouquinho sobre a teoria musical. Claro que não é uma aula de teoria musical, de solfejo, mas já entender a diferença que existem notas musicais, notas mais graves, notas mais agudas, que existe um ritmo, que você juntando algumas notas musicais você consegue fazer um ritmo. Algumas músicas têm uma estrutura mais simples, uma estrutura mais complexa, que essas músicas elas podem ser utilizadas para brincadeiras, para produzir atividades
que estimulem a questão motora, cognitiva, social, de dança, de interação, porque os eixos da educação infantil são interações e brincadeiras, ou seja, que essa brincadeira musical também promova essas interações e a socialização que seja possível para aquela criança desenvolver. E aí, olha como a gente vai juntando as coisas da educação infantil para que elas façam sentido dentro dessa composição maior. Para que a gente entenda que na educação infantil, essa criança que ela precisa ser cuidada, tá? Se você lembrar, a ideia vai se originar da BNCC do cuidado e do desenvolvimento pedagógico, né? Dessa proposta pedagógica que a criança precisa ser cuidada, porque estamos falando de um bebê de 6 meses, né? Um bebê que vai ali estar na escola, que tem todas as fragilidades, todas as dificuldades para se locomover, para se alimentar, para fazer sua higiene, que precisa de um cuidado extremo, até uma criança com praticamente com uma autonomia grande, que consegue escovar os dentes, consegue ir no banheiro muitas vezes sozinha, que consegue se alimentar sozinha, que consegue desenhar, já consegue recortar, já consegue falar muito bem, já consegue articular. Então, é uma fase díspare, que tem, pela própria BNCC, essa divisão em 3 momentos diferenciados, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, mas que está centrada em 2 eixos, esse cuidar e essa dimensão pedagógica, que vai valorizar para nós, pela própria BNCC, 2 propostas, interações e brincadeiras. E a partir das brincadeiras, das interações, desenvolver aqueles campos da experiência. E um dos campos é significativo para a área de artes, que é o campo de traços, sons e formas e cores, né? Que é evidentemente essa experiência, que é importante que você note que ela começa lá para os bebês com a mesma coisa. Se eu voltar aqui para vocês, ó, a gente vai ter descobrir sons, fazer rabiscos, descobrir materiais para a faixa etária dos bebês, de 0 a 1 ano e meio, e eu vou ter isso voltando para criar o movimento da espiral da BNCC. Isso vai ser resgatado na crianças bem pequenas, em produzir instrumentos, explorar materiais, aproveitar os recursos, e que vai ser aprofundado para as crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 9 meses. Então repararam que a proposta da BNCC, na educação infantil, ao longo de toda a proposta da BNCC, mas aqui ela é muito clara, como é uma fase muito diferente, né, de um bebê para uma criança de 5 anos, que você vai retomando esse campo de experiência das artes, da questão visual, da questão sonora, os elementos, que é conhecer o elemento de traços, sons e cores, depois você vai começar a manipulá-los com mais intensidade, descobrindo várias experiências, até que isso produza algo que você concretize na prática e brinque com isso. Então a criança tem a possibilidade de reconhecer os materiais, produzir esses materiais um instrumento de brincadeira, um instrumento de utilidade pedagógica, e que isso depois se torne, para essa criança, uma atividade que ela faça em conjunto, que ela faça em grupo, e que seja uma continuidade, ou seja, ele tem um primeiro contato, tem um aprofundamento e tem uma experiência maior. Então essa é a ideia da própria espiral. Ela retoma alguns aspectos, mas sempre aprofundando, que vai estar presente para nós. E aí vem a pergunta, professor, mas como que a gente vai fazer esse momento? Bom, a criança está no finalzinho ali do ciclo de educação infantil, e o ano que vem ela vai estar no fundamental. Então, as propostas devem ser abandonadas? Não. Se você olhar a própria BNCC, ela reserva o final de cada capítulo, de transição para cada ciclo, é um momento de reflexão sobre isso. Então, a BNCC tem essa preocupação de que os ciclos, esses transportes, né, essas transições de um ciclo para o outro, da educação infantil para o ensino fundamental, os anos iniciais, para que haja uma ponte, que as coisas se comuniquem. E é aí que quando a gente olha para a educação infantil, numa fase tão díspare, que vai de bebê até uma criança pequena, que a ideia é cuidar e ter uma formação pedagógica, com interações e brincadeiras, que isso, nos anos iniciais da educação, do ensino fundamental, é continuado. De novo, nesse movimento espiral. Então, você vai ter interações e brincadeiras ocorrendo fortemente no ensino fundamental, anos iniciais,
mas que esse é um processo paulatino onde a criança vai ter mais sistematizações, mais aprofundamentos, resgatando esses conhecimentos que são próprios da educação infantil, mas que são fundamentais para que ela continue a sua jornada do conhecimento. Então, é uma criança de 6 anos, que tem mais maturidade, que vai adquirir uma noção espacial, uma interação, um senso sobre a escola, sobre si, sobre os amigos, com muito mais intensidade e profundidade, que permite que as sistematizações que eram mais superficiais na educação infantil comecem a se tornar mais claras e objetivas na educação, no ensino fundamental. Tanto que é o momento da aquisição ou o aprimoramento da aquisição da linguagem, da escrita, da oralidade, da leitura, que vai acontecer, que tem como base o ensino fundamental, a educação infantil, e que vai ser consolidado no ensino fundamental. Por isso que esse momento de transição, você vai perceber que é fundamental que o primeiro ano do ensino fundamental, que vai trazer esse aluno ainda num ponto de maturação ligado à educação infantil, precisa ser suave, tranquilo, para que esse aluno perceba que essa sistematização vai paulatinamente o inserindo num novo contexto, num novo ambiente, onde ele será cobrado com mais profundidade, mas ainda tendo interações, tendo brincadeiras, para que isso seja realmente um processo formativo e não de ruptura, né? Para que o aluno rompa e aí perca o sentido para ele da escola de todo aquele processo, tá bom? Tanto que diz lá para nós, ó, conversas ou visitas e troca de materiais entre os professores das escolas da educação infantil, do ensino fundamental, nos iniciais, também são importantes para facilitar a inserção da criança nessa nova etapa da vida escolar, ou seja, para que ela se integre a esse processo de fechamento de um ciclo e abertura. Então, para que haja uma comunicação entre o que ela experienciou no último ano, ali com 5 anos e 11 meses, na educação infantil, e com 6 anos ela vai experimentar no ensino fundamental, anos iniciais, tá bom? E para que a gente possa finalizar essa unidade, a segunda unidade, o estudo dela, trago uma poesia também de Mário Quintana, poeta aqui do sul do país, e que vai falar sobre a emergência, é o título da poesia. Quem faz um poema abre uma janela. Respira tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por fora, que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que as pessoas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Então essa ideia de que a arte, no sentido mais bonito dela, né, ela abre a janela para que nós possamos respirar. Ela salva um afogado ou dá ritmo para quem está fora do ritmo. E a escola, de uma forma geral, tem essa função, né, de abrir uma janela para aquele aluno, para que ele enxergue a realidade com outra forma, que entenda as coisas, como elas funcionam, a partir dos procedimentos técnicos, pedagógicos, fundamentado, para que a criança, muitas vezes, está perdida, sem um sentido, encontre um sentido, encontre o seu norte. Então, da mesma forma que Mário Quintana dá essa função à poesia, a gente pode olhar também para a educação, para a escola, como esse potencial de significação para a criança, para o educando, e para que a educação básica seja realmente um estamento para os próximos passos que esse aluno for dar, tá bom? Bons estudos para você, aluno.